Olá, gente. Esse é mais um tutorial destinado a apoiar o usuário final no processo de preparação de matérias para veiculação no portal institucional do Exército Brasileiro. Vamos falar de como reduzir ou ampliar adequadamente uma imagem para utilização em suas matérias. Inicialmente, então, nós vamos falar um pouco sobre o processo a partir de como reduzir ou ampliar corretamente uma imagem fotográfica. Todos sabemos que uma fotografia originalmente sempre apresentará um formato retangular, seja ele vertical ou horizontal, e às vezes até quadrado, como vocês podem ver aí nos slides, os diversos formatos e alguns exemplos de imagens. Há uma imagem mais horizontal, ou seja, a largura bem maior que a altura. Há uma também horizontal, mas tendendo para quadrado, né, porque são quase semelhantes as dimensões de altura e largura. Uma imagem vertical e uma outra imagem quadrada. É sabido que os diversos dispositivos, sejam eles câmeras fotográficas, smartphones, tablets, etc., eles por si só já possuem configurações próprias de suas imagens, seja ele o formato, a resolução, etc. Porém, logicamente, é o usuário que vai configurar ali para atender a sua necessidade no instante que estiver fazendo aquelas fotografias, aquelas imagens. Com relação à posição, seja vertical ou horizontal, isso vai ser um critério baseado na empunhadura, vamos dizer assim, na maneira como o usuário estará segurando o seu aparelho, sua máquina, o seu smartphone, seu celular. Se estiver na vertical, vão sair fotos verticais. Se estiver na horizontal, fotos horizontais. Vejam aí, por exemplo, a gravura de uma foto horizontal a partir de uma máquina fotográfica. E uma foto vertical, a ilustração de uma foto vertical a partir de um smartphone. É a posição que você vai empunhar a máquina, o aparelho, que vai definir se sua foto vai estar na vertical ou na horizontal. Existem hoje vários softwares para edição de imagens. Alguns são gratuitos e de acesso livre para download na internet. Outros são pagos, não são aqueles profissionais ou semi-profissionais. O mais conhecido, eu creio que é o Photoshop, né? Existe o Firework e outros tantos. Em quase todos eles, vejam a imagem abaixo aí, quando selecionamos uma imagem, ela apresenta esses pontos. Esses são pontos de edição nas laterais e em cima, ou seja, nas extremidades, e sempre tem um ao centro. Normalmente esses pontos são utilizados seja para reduzir ou ampliar as imagens. Qual é a recomendação com relação a esses pontos de edição? A recomendação é que jamais se utilizem os pontos, vamos dizer assim, medianos, os pontos do meio, sejam na vertical ou na horizontal. Porque se, por exemplo, ocorrerem o que está sendo mostrado nas imagens aí, se você utilizar o da lateral, por exemplo, direita, apertando, segurando e trazendo para o outro lado, vai dar esse efeito de emagrecimento da imagem. Se for do contrário, da esquerda para a direita também. E também vale para de baixo para cima, de cima para baixo, sendo que nesse caso o efeito vai ser de engordamento e achatamento da imagem. A forma correta ou recomendada, se você vai fazer esse processo de redução manual, é utilizar
a diagonal ou as diagonais da imagem. Você vai clicar em cima do botãozinho, segurar e movimentá-lo no sentido da diagonal oposta. Se eu estou no ponto embaixo da imagem, eu vou subir com ele movimentando pela diagonal no sentido da sua diagonal oposta. Seria a condição ideal, já que você não vai perder aí a proporção em relação à imagem original. Vejam, por exemplo, nesses exemplos aí, a imagem ela diminui e não perde, não vai haver nenhum tipo de achatamento da imagem. Isso também serve para ampliação, sendo que no caso de ampliação, você vai sair da imagem original, seja no sentido para cima ou para baixo, ampliando pela diagonal. Vamos trabalhar um pouco agora, mostrar um exemplo prático. Vamos trabalhar com Paint, um programa de edição de imagem. Normalmente todo computador tem esse programa. Essa é a interface do Paint. Vejam que ele já abre como se houvesse aqui uma imagem em branco. E duas coisas importantes: esta régua graduada em pixels e essa barra de status aqui embaixo. Vejam que ela traz um número 638 por 526 pixels, px, né? É o tamanho dessa imagem aqui. Então é importante que essa régua e essa barra estejam ativadas para auxiliar o usuário nesse processo. Se não estiver, basta vir aqui, ó, nessa aba, ao lado da aba Home, a aba Exibir. Vejam que aqui, ó, réguas, barra de status e linha de grade, que essas linhas pontilhadas que também ajudam no processo de redução ou ampliação de uma imagem. Mas tudo bem, vamos trabalhar nessa aba Home. Eu vou abrir aqui uma fotografia, vou procurar aqui uma fotografia para a gente. Vamos usar essa imagem aqui dos pinguins que já apareceu no slide. Vejam que é uma foto grande, ela está com um tamanho maior do que o tamanho que costumamos utilizar nas matérias do portal. E aqui está o tamanho dela, 1024 por 768 pixels. Se fosse saber o tamanho dela para fim de e-mail, está aqui, ó, 760K. Então, uma particularidade é que essa foto, ela o tamanho, as dimensões dela são múltiplas de 480 por 640. Então o processo de redução aqui nesse caso ficaria muito simples. Como ela é múltipla, bastava vir aqui, ó, na verdade é 640 por 480, a dimensão correta. Bastaria vir aqui, ó, marcar redimensionar. Ao invés dessa opção porcentagem está aqui 100, eu marcaria pixels. E aqui eu já colocaria a maior dimensão da foto que eu quero, que é 640. 640. Vejam que automaticamente já apareceu aqui o 480. Por quê? Porque está marcada essa opção, ó, manter taxa de proporção. E como esse número 1024 por 768 é múltiplo de 640 por 480, então facilmente ele já preenche. Nesse caso, agora seria apenas clicar em OK e minha foto estaria no tamanho que eu posso utilizar na minha matéria ou enviar por e-mail, tá certo? Então, qual seria o passo seguinte? Vir aqui na aba, nessa primeira aba, salvar como, né? Eu teria que atribuir aqui um outro texto, vou chamá-la de teste, e salvar. Então eu manteria nesse caso a imagem original e a nova no tamanho 640 por 400. Notem que agora já aparece aqui, ó, na barra de status abaixo, o novo tamanho da imagem. Eu vou voltar a minha ação, para isso basta
apertar a tecla Ctrl e mais a tecla Z para a gente fazer outro tipo de testes, outras formas de reduzir uma imagem por aqui. Vejam que voltou aqui, ó, 1024 por 768. Se eu quiser, por exemplo, observem lá os pontos de redução ou ampliação, como eu havia falado anteriormente. Vamos reduzir aqui por essa lupa aqui. Isso aqui não é a redução do tamanho da imagem, tá? É redução na visualização. Assim eu posso ver a foto inteira. Eu cliquei na lupa. Com o botão direito ela tem o efeito de ampliar, com o botão esquerdo ela reduz a visualização na tela. Aí eu volto aqui para esse botão aqui, selecionar, e vamos trabalhar a foto. Vejam que se eu movimentar por esse botão da lateral direita aqui, por esse ponto de adição, eu vou estar reduzindo. Veja, ó, os pixels na régua. Eu estou aqui, ó, em 800 pixels. Eu reduzi. Porém, observem que o que aconteceu com a foto. Na verdade, ela não reduziu, ela cortou um pedaço da foto. Se eu fizer isso também de baixo para cima, eu reduzi aqui para aproximadamente 400 pixels. Está aqui, ó, 800 por 400. Mas eu cortei, eu deformei a minha foto, que não é o efeito que eu desejo para fins de matéria. Então vou voltar aqui a ação, Ctrl Z. E voltamos aqui para o 1024 por 768. Se eu quisesse fazer essa redução manualmente, como eu faria? Então eu viria aqui, ainda no botãozinho aqui, ó, selecionar. Isso ocorreria se essa foto não tivesse tamanhos proporcionais aos 640 por 480. Então eu cliquei no botão selecionar e vou clicar aqui, ó, selecionar tudo. Vejam que uma linha pontilhada e os pontos de adição aparecem em toda a foto. Aqui agora, basta, por exemplo, se eu fizer a redução por aqui, pela lateral direita, ó, observem, com a foto selecionada. Vou deixar ela aqui com 600, eu posso ir observando na barra de status abaixo em que medida eu estou, ó, 640, observe. Deu aquele efeito que eu falei que não é recomendado, houve um achatamento da imagem. Então, ó, não pode fazer assim. E se eu fizer o contrário, eu tenho que voltar a selecioná-la, que pode ser também clicando com o botão direito em cima da imagem, ó, selecionar tudo. Ela só está selecionada quando essas linhas pontilhadas estão contornando toda a imagem. Então, fazendo por aqui, por esse ponto de adição aqui debaixo, observem o que eu já havia falado, ó, um engordamento, um achatamento da imagem, uma distorção. Então, não é isso que nós queremos. Voltamos. Vou voltar a selecionar. Esses pontos de adições aqui, ó, são aqueles que eu já mostrei antes, que eles cortam a foto. Ela tem que estar selecionada, ó. Cliquei com o botão direito do mouse, ó, selecionar tudo. Agora vamos fazer a técnica correta, que é utilizando a diagonal. Eu tenho que vir com essa diagonal no sentido da outra aqui oposta a ela. E aí eu posso controlar minhas dimensões pela régua, tá ali, ó, 640, cada tracinho desse, como ele está reduzido, está aí com 20 pixels, então 640, e observe que não tem uma diagonal aqui para ficar exatamente em cima dela, mas ó, já está lá embaixo na barra 640 por 480. Já reduzi minha foto proporcionalmente, tá aqui, e não distorceu nada. Mas e essa área branca aqui, como é que eu excluo agora? Basta clicar neste botão aqui ao lado do selecionar, ó, cortar. Está feita a redução. Então o próximo passo seria novamente vir aqui na primeira aba, salvar como. Eu vou dar um nome para ela, eu vou usar o mesmo do teste que eu já havia salvar. Está feito. Nesse caso aqui, como já ouvi um teste, ele diz que já existe, se quer substituir. Sim, eu teria que dar um outro nome.
Então essa foi uma forma de trabalhar, e no caso com uma foto que é proporcional. Vamos verificar uma outra foto rapidamente. Então, uma outra foto, essa aqui é uma foto, pergunta se deseja não salvar. Observe que essa foto aqui é gigantesca e é uma foto vertical. Curiosamente, ela também é uma foto proporcional 640 por 480. Porque 480 960 é o dobro de 480 e 1280 é o dobro de 640. Então uma foto como essa bastaria também, já que é um tamanho múltiplo de 640 por 480. Vir aqui em redimensionar, eu marco a opção pixels, e aqui, como ela é uma foto vertical, a primeira medida é a menor, 480 por 640, olha, mantive aqui a proporção, ok, estaria reduzida a minha foto para utilização na matéria, e aqui está o tamanho dela, 480 por 640. Tá, e se eu quisesse, vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar a minha ação. Logicamente, se essa fosse a foto que eu for utilizar na matéria, eu já iria agora salvá-la e pronto. Mas eu vou voltar aqui na minha ação para mostrar uma outra coisa para vocês. A gente inclusive orienta, vou também diminuir o tamanho da foto aqui com a lupa, para que a gente possa visualizá-la inteira. Observem, há uma orientação do Você Consegue para que as nossas matérias atendam ao formato previsto no portal, e preferencialmente a gente utilizem fotos horizontais. Então uma foto como essa eu poderia perfeitamente torná-la uma foto horizontal. De que forma? Ora, ela é bem grande. O que eu preciso nessa foto aqui? O destaque, que é o atleta. Posso pegar essa parte onde há uma flâmula, uma bandeira com o nome de um evento internacional, e pronto. Essa parte do telhado, a parte mais de baixo, eu não preciso. Então, para isso, eu não posso usar os pontos de adição como estão, que vai cortar a foto, nem o do lado, nem o de baixo, a não ser que eu queira fazer a redução a partir daqui, assim, ó. Mas aí eu não teria como cortar certinho como eu quero. Então eu vou voltar e vou mostrar para vocês como seria mais adequado. Eu volto aqui no botão selecionar, seleção retangular. Eu vou vir com o cursor aqui e selecionar o retângulo, pegando o que eu quero, o que eu acho importante na imagem. Está aqui. Se eu clicar aqui em cortar, observe que estará reduzida a minha foto. Porém, ela está com que tamanho? 905 por 593. Aí, nesse caso, ó, clicando com o direito em cima da foto, eu seleciono toda a foto. Eu posso vir aqui, ó, na diagonal até chegar em 640. Observem, 640. Ela ficou com 640 por 490, porque logicamente eu não naveguei certinho em cima da linha diagonal, mas eu não preciso achatar o atleta. Uma das medidas estando exata, a outra o portal aceita. Então, e agora para cortar a parte branca, volto aqui, ó, cortar, pronto, estaria minha foto agora 640 por 474. Eu poderia tirar essa diferença também. Selecionava de novo e abria mais um pouco até chegar no 480. E aí agora o que eu faria? Salvar como, daria um título e eu teria uma foto na horizontal com o mesmo valor para fins de matéria. Tá bom? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Vamos sair. Não vou salvar. Eu vou lhes mostrar também uma outra forma. Quem trabalha com Office, por exemplo,
pode fazer redução da foto a partir de uma ferramenta do próprio Office. Vejam, por exemplo, eu vou abrir aqui há algumas imagens aqui. Então suponhamos que eu vá utilizar essas imagens numa matéria minha. Estão todas, ó, com 1024 por 768. Então eu vou clicar em uma delas com o botão direito do mouse, aqui em abrir com, e usar essa ferramenta, a Microsoft Office 2010. Ele abre um editor de imagens. Vejam que já abriu aqui. Se eu clicar aqui mais à esquerda, na parte esquerda e superior, no botão modo de exibição em miniatura, eu vou ter a visão de todas as fotos. Então vamos supor que eu queira diminuir estas 5 fotos para usá-la na matéria. Aqui também eu posso já fazer uma correção automática. Clicando aqui, ele vai fazer alguns ajustes de brilho, contraste e tal. E depois no botão editar imagens, vai abrir um menu aqui ao lado, também serve para correção nas fotos. E bem aqui embaixo, de baixo para cima, na segunda linha, ó, redimensionar. Clicando aqui, ele abre aqui um formuláriozinho, ó, configuração de redimensionamento. Clicando aqui nessa setinha mais à direita, vai abrir uma série de medidas. E aqui existe, ó, o web grande 640 por 480, que é exatamente o tamanho que a gente usa. Quando eu cliquei, ele aparece aqui agora na linha, eu vou dar OK. Vejam que surgiu um asteriscozinho aqui no nome das imagens. Quando eu fechar isso aqui, eu só trabalhei com 5 fotos. Quando eu fechar de novo no xizinho aqui, ó, ele vai me dizer que há alterações que foram feitas e não foram salvas. Se eu desejo salvar, observem, aqui estão as fotos, estão as fotos, e aqui está o novo tamanho delas. Elas estão todas com 640 por 480. Para quem trabalha com Office, é uma possibilidade e fácil de reduzir as fotografias. Tá certo? Muito obrigado.